Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para começarmos uma nova série, que na verdade não é exatamente uma série, é uma entre séries. Só lembrando, nós já fizemos 3, a sedução do mito, a guerra de Troia e por fim a Odisseia. Agora, a nossa proposta é gravarmos 7 episódios sobre a própria Grécia, porque eu não sei se vocês se recordam, mas eu levo anualmente grupos para o mundo grego antigo. Por que eu digo mundo grego antigo e não Grécia? Porque eu levo não só para a Grécia e para as ilhas gregas, mas também para o sul da Itália, para a Sicília e para a atual Turquia, o que eu chamo de costa da Ásia Menor, que foi colonizada pelos gregos. Então, nós resolvemos mostrar um pouco desse trabalho para vocês e também para colocá-los em contato com os próprios sítios arqueológicos, com os próprios locais onde, de um modo ou de outro, se passam as histórias que nós comentamos aqui. Nesta série, retomamos a parceria com a Latitudes Viagens de Conhecimento, que é a responsável justamente por essas viagens em que eu levo grupos para a Grécia, para o mundo grego. Então, muito obrigada, Latitudes, e eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que é esse nosso trabalho em terras gregas. Eu faço esse tipo de viagens desde 2004 pela Latitudes. E o tema dessa última viagem é mitologia, arte e história. E eu vou comentar com vocês o roteiro. Tem um roteiro principal e aí tem um roteiro que é opcional após o percurso original, que foi dessa vez para a ilha de Chipre, a ilha onde nasceu Afrodite. A ideia dessas nossas viagens é justamente contar histórias in loco, o que dá muita diferença, porque são duas situações. A primeira é a pessoa que vai para a Grécia sem a companhia de um especialista, visita os sítios arqueológicos e os museus e não tendo aquela explicação do que acontecia exatamente ali, pode não ser tocada por aquelas ruínas que tanto falam, que tanto transmitem para nós. Então, meu papel lá é mostrar, é emprestar o meu sangue, a minha vitalidade para os mortos. É uma forma diferente de expor o que eu faço, mas na verdade é isso, porque quando eu estou ali, o meu objetivo é tentar trazer à vida novamente aquilo que ali se passou e que de alguma forma reverbera naquelas pedras, que para alguns olhares são apenas pedras, mas que para nós estão plenas de significado e de sentido. E é isso que eu tento resgatar com essas viagens em cada local. E para esse resgate, eu estava muito bem acompanhada da minha guia local e amiga Angelique Vetru, que desde 2004 me acompanha nessas viagens, do anfitrião Latitudes, que resolve todos os problemas práticos e técnicos que acontecem no trajeto, que é o Maurício Polato. E, especialmente dessa vez, tínhamos também a presença de outro anfitrião, que é o Mariano. Então, agradeço muito essa equipe, que foi simplesmente perfeita. A cada ano, eu elaboro roteiros diferentes. Tem alguns lugares que eu sempre repito, indo para a Grécia, que é Atenas e Delfos. Eu posso mudar o que for o roteiro, mas Atenas e Delfos eu passo e vocês vão entender por quê. Esse ano nós fizemos a viagem em junho. Junho já é um pouco quente para esse tipo de viagem, porque tem muitos sítios arqueológicos. E aí vocês poderiam perguntar, então por que junho e não na primavera ou no outono? Porque tudo tem o seu lado de ganho e o seu lado de não tão ganho. E o nosso ganho foi participar dos festivais de teatro antigo, que só acontecem no verão.
Então, se vamos, como costumamos ir na primavera ou no outono, o clima está mais ameno, mais agradável, mas a gente não tem esse primor que é poder assistir Édipo Rei, por exemplo, no Teatro de Epidauro, que é o que aconteceu esse ano. E essa viagem desse ano, ela durou 20 dias, contando os 5 dias de opcional na ilha de Chipre. Como ela é pensada? Chegamos em Atenas e ficamos 4 noites, o que não é muito. Por quê? Atenas é uma cidade muito viva, muito cheia de interesses atuais e antigos. Quando eu digo atuais, não são tão atuais assim, porque são os museus. Atenas tem muitos museus, não é possível fazer todos, e inclusive de arte moderna, arte contemporânea, mas o nosso foco é a Grécia Clássica. Então a gente prioriza 2 museus, que é o Museu Arqueológico Nacional de Atenas, que é o principal museu da Grécia, e um museu belíssimo, recente, né, porque antes ele funcionava em cima da Acrópole, e agora ele foi feita uma nova sede, que é o Museu da Acrópole. Além disso, o que fazemos em Atenas? Claro, cartão postal, primeiro ponto de interesse é justamente a Acrópole com o Partenon. Também fazemos a Ágora de Atenas, esses 2 museus e um giro pelos principais pontos turísticos da cidade. Nessas 4 noites iniciais que dormimos em Atenas, em um dos dias nós saímos de Atenas rumo ao sul da Ática, rumo ao Cabo Súnio. Só que antes nós passamos por Vavrona. Vavrona, antiga Brauron, era um centro muito especial dedicado a Ártemis, ao santuário de Ártemis, e que tinha uma ligação profunda com Atenas, porque era ali que as meninas atenienses iam para sua formação, para passarem da fase da infância para a vida adulta, estando aptas a se casarem. Então saímos de Atenas, passamos em Vavrona e descemos até o Cabo Súnio, onde encontramos as ruínas de um santuário belíssimo de Poseidon. E quando estamos lá, entendemos que ali não existiria lugar mais propício para se honrar o Deus das águas profundas, o Senhor dos mares, do que nessa pontinha no sul da Ática, onde se descortina o mar Egeu. Quando saímos de Atenas, a nossa primeira parada já é a 22 quilômetros apenas de Atenas, na cidadezinha de Eleusis. Porque em Eleusis funcionava, né? Aliás, funcionou por quase 2000 anos, os famosos mistérios de Eleusis, envolvendo as deusas Perséfone e Deméter. De Eleusis, nós saímos e vamos para Corinto. Passamos pelo canal de Corinto e visitamos a antiga cidade de Corinto. Nessas ruínas da antiga Corinto, nós nos deparamos mais com ruínas romanas, porque Corinto foi muito destruída na época da invasão romana da Grécia. Saindo de Corinto, nós vamos direto a Náuplia, onde dormimos 3 noites. Náuplia é a primeira capital da Grécia moderna. A Grécia ficou 4 séculos sob o domínio do Império Turco-Otomano. E quando ela conseguiu se libertar, a primeira capital não foi Atenas, mas foi Náuplia. E é lá que nós dormiremos 3 noites e visitaremos, a partir de Náuplia, 2 locais muito importantes. As ruínas de Micenas, que nos remete à Guerra de Troia, que nos remete a Agamêmnon, que nos remete justamente ao período chamado micênico, ou seja, a Idade do Bronze em terras gregas. De Micenas, vamos conhecer Epidauro. Epidauro
tem um dos maiores e melhores teatros do mundo antigo, onde ainda hoje acontecem representações. E além desse teatro, era um santuário dedicado ao deus Asclépio, filho de Apolo e deus da medicina. Então é um sítio arqueológico muito interessante, onde a gente retoma como eram feitas as curas na antiguidade. Quando saímos de Náuplia, nós vamos para o berço dos Jogos Olímpicos, nós vamos para Olímpia. E em Olímpia nós visitamos o sítio arqueológico, o Santuário de Zeus, onde aconteciam esses jogos, e é ali também que nós temos as ruínas do Templo de Hera e do seu altar, onde atualmente é acesa a tocha olímpica. E de Olímpia a gente sai e vai para Delfos. Delfos é um lugar assim muito especial para mim. É aquele que eu comentei com vocês, que eu posso fazer qual for o roteiro, mas Delfos está sempre no meio, né? Normalmente, quando vocês fazem uma viagem, pegam uma excursão para a Grécia, é normal que quando se leva a Delfos, é a partir de Atenas, é um dia de passeio. Você sai de manhãzinha de Atenas, vai até Delfos, visita e volta para dormir em Atenas. E nós dormimos 2 noites em Delfos, porque além de conhecer o sítio arqueológico onde aconteciam as revelações dos deuses aos mortais, no famosíssimo oráculo de Apolo em Delfos, e o outro sítio arqueológico dedicado a Atena Pronaia e o Museu de Delfos, no segundo dia nós fazemos um passeio Monte Parnaso acima, para chegarmos numa gruta que se chama Gruta Corícia e onde, segundo Pierre Amandri, que foi o arqueólogo que escavou a gruta, provavelmente tenha funcionado as primeiras práticas oraculares da região. É uma gruta muito especial que vocês verão, porque tem uma fala minha gravada nela. De Delfos, quando saímos de Delfos, nesse último roteiro, passamos pela cidade de Tebas, super importante, super famosa, porque é onde se passa toda a história, por exemplo, de Édipo Rei. E lá acabou de inaugurar, questão de 2 anos para cá, um novo museu. E esse museu está lindíssimo, está super didático e é por lá que nós passamos saindo de Delfos. Depois de Tebas, retornamos até Atenas. Dormimos mais uma noite, porque isso é muito bacana também, porque as pessoas começam em Atenas, dormem 4 noites, se aproximam da cidade, começam a construir uma espécie de intimidade com ela, e aí nós saímos e fazemos todo esse percurso. Quando voltamos para Atenas, é como, de certa forma, na Grécia, as pessoas voltassem para casa, porque ali começou a viagem. Então, existe pelo menos aí mais uma tarde inteira livre para que as pessoas possam se despedirem de Atenas. Aí, a partir de Atenas, uma parte do grupo voltou para o Brasil e a outra parte seguiu comigo para Chipre. E Chipre é uma ilha linda demais, que é onde, segundo Hesíodo, nasceu Afrodite, ou melhor, onde ela emergiu do mar. E lá existem as ruínas dos 2 santuários mais antigos dedicados a Afrodite, que é Pafos e Amatos, onde estivemos também e que mostraremos para vocês no último episódio. Então, convido a todos que nos acompanhem nessa pequena viagem pela Grécia. Já adianto que, como nós fizemos isso? Durante a viagem, não era a intenção fazer essa série. Então, o anfitrião Latitudes, em muitos momentos, filmou algumas falas, alguns trechos das minhas falas. Teve também passageiros que fizeram isso. E isso foi coletado e
desse material será extraído algumas passagens que serão mostradas a vocês. Então, não existe algo assim muito profissional, é bem amador, inclusive, mas acho que vai dar certo a nossa intenção, que com esse material poder mostrar para vocês um pouquinho do que é essa terra maravilhosa que é a Grécia. Ok? Então, convido a todos, na próxima semana, estarem conosco para passearmos por Atenas e Vavrona. Muito obrigada e até lá!